A receita de hoje é uma deliciosa torta de morangos que não gasta fogo, não gasta forno. Você vai se encantar com essa receita. Sejam bem-vindos, meu nome é Humberto Catão e você está no Garimpo de Sabores. Amigos, essa receita de hoje foi um presente da minha sogra, um dia de aniversário. Ela levou essa torta de presente para mim e eu pedi a receita, eu me encantei com ela logo que eu provei e faço essa receita há muitos anos. E como a gente sempre acaba alterando alguma coisa, até mesmo porque tem um ingrediente na receita original dessa torta que algumas vezes a gente tem dificuldade de encontrar aqui em Maiorca, eu então resolvi fazer uma alteração nessa torta e vou tentar fazer essa receita hoje aqui para vocês pela primeira vez com essas alterações. Vocês fiquem tranquilos, não precisa anotar os ingredientes aí nas quantidades, que eu vou deixar tudo na descrição. Eu vou deixar a receita original, que a minha sogra ensinou, e vou deixar a receita adaptada, como vocês vão ver aqui no vídeo. Nós vamos precisar, em resumo, de 1 kg de morangos, 500 gramas de biscoito champanhe, 400 gramas de creme de leite, 200 gramas de manteiga, 4 gemas e açúcar. E vamos utilizar uma forma de 26 centímetros. Depois dela pronta, ela deve gelar pelo menos 12 horas para que o biscoito champanhe absorva toda a umidade e se torne uma massa de bolo. Então vamos lá, vamos ver o que eu fiz com o morango que eu já gravei para vocês na tarde de ontem. Esse morango a gente vai picar em pedacinhos e vamos acrescentar 100 gramas de vinagre, 100 ml de vinagre e 100 gramas de açúcar. Vamos misturar bem. Vamos fazer isso de véspera, no dia anterior, para que esse morango fique pelo menos 24 horas nessa mistura de vinagre com açúcar. Você vai guardar em geladeira para utilizar no dia seguinte. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar os 350 gramas de açúcar junto com a manteiga, 250 de manteiga, em ponto de pomada. Isso é importante porque você vai precisar bater esse açúcar com a manteiga até clarear. Eu faço isso sempre na mão, eu não utilizo batedeira nem nada. Então, eu vou começar aqui e pela magia da edição, depois vocês vão ver já a massa clareada. Ó, a pomada fica assim, né? A manteiga batida com a manteiga batida com açúcar, ó. Eu fui fazendo isso aqui até o açúcar dar quase que dissolver todo. A gente não consegue 100%, até porque o açúcar daqui não é tão refinado. Ele está entre o cristal e o refinado. E aí fica assim, ó. Agora a gente acrescenta as 4 gemas e vamos misturar bem também. Vai ficar com uma cor maravilhosa. A gema vai inteira, não precisa tirar aquela película. Se você quiser tirar, pode tirar. Fica a seu critério. Eu não tiro. Ó, fica assim como um glacê, tá vendo? E agora a gente vai fazer o seguinte, vamos preparar os morangos para colocar nessa mistura. Eu vou passar numa peneirinha. Lembrando que esse líquido a gente vai utilizar para molhar os biscoitos antes de colocar na torta.
Olha quanto caldo deu. E agora a gente pega os morangos e vamos amassar todos eles com um garfo. Não é para bater no liquidificador, tá, pessoal? A gente quer esse morango aparecendo no recheio da torta. Então, ele vai ficar simplesmente amassado. Então, a gente amassa banana para comer. Nós vamos fazer a mesma coisa aqui com o morango. O morango ficou assim. Ó, amassado grosseiramente no garfo. E a gente vai incorporar isso aqui na massa, que até agora tem manteiga, açúcar e gemas. Mistura bem, muito bem, para não ficar pedaços, fases aqui de manteiga com açúcar e a gema. Deixa o morango incorporar muito bem a massa e transformar a cor dela nesse tom de vermelho claro. Eu já tentei misturar isso aqui com fouet, mas não vai muito bem não. A colher de pau mistura melhor. Deixa a massa mais homogênea. Para a montagem, a gente vai precisar molhar os biscoitos nessa calda de morango que a gente fez. E para não sujar a calda, porque o biscoito solta muito farelo, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar aos poucos a calda aqui em outro prato. Então, a gente faz isso, ó. Aqui para vocês verem. Uma, duas. Põe aqui. Uma, duas. Põe aqui. E vamos fazer isso com todos. Fazendo a primeira camada de biscoitos. E nós vamos deixar uma distância aqui da parede para que o recheio faça a borda da nossa massa e fique com o acabamento mais bacana. Praticamente, cada pacotinho de biscoito aqui deu uma camada. Abre outro. E agora, um pouco do recheio cobrindo os biscoitos. Não precisa colocar demais, a gente não quer que o biscoito molhe muito e fique encharcado. Importante que o biscoito fique com a textura de bolo depois que ele tiver umedecido. O recheio chega até na borda. Começamos a segunda. E pessoal,
Deu a 400 gramas de biscoito. Tá dando para fazer 4 camadas. Eu vou fazer a camada superior também. Beleza? Bom, então deram 4 camadas. Agora é só cobrir. Deixa o recheio entrar aqui nas bordas, ó, para fazer o acabamento depois, lateral. E tá aqui. Agora são 12 horas de geladeira. E aí a gente decora depois com os morangos frescos. Bom, deram mais de 12 horas de geladeira. Ela está aqui já bem firme. Eu vou passar uma faquinha aqui na borda para facilitar tirar esse molde. E aí a gente vai partir para a decoração. E eu vou mostrar para vocês como é que eu costumo decorar, mas cada um usa aí da sua criatividade. Tá aí, desenformada. Eu vou rodar para vocês verem, ó. Lembra que eu deixei um espaço, né, entre a borda, entre o biscoito e a borda, para que o recheio entrasse, ó, e fizesse o acabamento lateral, para que o biscoito não aparecesse na lateral. Aí eu vou mostrar para vocês aqui como é que eu faço com os morangos, ó. Vou pegar um morango bonito. Aliás, vou pegar mais. Quer ver? Vou fazer um mais bonito dessa vez. Ó, esses eu vou preservar para fazer um arranjo central. Os demais morangos eu vou fazer da seguinte forma. Ó, eu vou cortar essa aqui para a lateral. E essas fatias eu vou usar em cima. Ó. Só para vocês entenderem. Vou voltar com a torta aqui. Para vocês verem o que eu vou fazer. Ó, esse fatiado vai aqui. E esse que eu cortei da borda, ele vai coladinho aqui, ó. Eu vou fazer isso em toda a circunferência. Bom, e agora eu vou ensinar para vocês algo que... Deixa eu colocar mais pertinho aqui. Para a gente fazer um botão de rosa com morango, a gente faz o seguinte. Um corte aqui, abre um pouquinho. Outro corte aqui, abre um pouquinho. Outro corte aqui e abre um pouquinho. Outro corte aqui e abre um pouquinho. Agora, entre um e outro, mesma coisa. E com isso, a gente tem um botão de rosa que vai para o meio da nossa torta. Então vamos fazer um pequeno buquezinho, né? Novamente, ó. 4 cortes, como se o morango fosse quadrado. Agora, entre um e outro, ó, sem chegar até embaixo, para que ele não desprenda. Esse aqui cortei até demais, ó. Aqui já tá bom, aqui já tá bom, aqui e aqui. Outro aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui.
A gente faz isso aqui agora. E para dar mais cor, né? Eu então preservei o verdinho. Preservei o verdinho do morango, né? A folhinha. Para ele ficar contrastando com rosa e ficar uma coisa mais bonita, né, gente? Vamos combinar, né? Voilá! Nossa tortinha pronta. Bom, e agora a prova dos 9. Só vamos saber se ficou boa provando, né? Vamos ver se eu consigo tirar inteirinha, né? Tadam! Com direito ao moranguinho. Ó, a torta tá aqui. E aquilo que eu falei com vocês que eu queria, lembra que eu falei da textura do bolo no biscoito? Ó. Exatamente isso, ó. Vou pegar aqui de perto, ó. Fica como um bolo. Uma massa de bolo. Se você faz o recheio muito úmido, ou se coloca recheio demais, o biscoito fica muito molhado e não dá essa textura. Ó, espertinho para vocês, ó. Tá vendo? Esse que é o objetivo nosso, de não molhar demais. Então, vamos lá que eu vou dar o parecer para vocês. Fantástica. Açúcar no ponto. Excelente. Bom, para mim, essa receita está aprovada. A diferença dela para a receita original da minha sogra, aliás, um beijo para minha sogra, Dona Daisy, muito obrigado pela receita, sempre fiz, a senhora sabe muito bem disso, mas eu acho que essa mexida foi uma evolução. Na receita original, no lugar da calda de morango, aquela que a gente fez com vinagre ou açúcar, separou o morango da calda, a gente usa guaraná, molha o biscoito no guaraná. Como aqui em Maiorca a gente tem dificuldade, algumas vezes, de encontrar o guaraná, a gente chega no ponto de venda, não tem, não é como um outro refrigerante, é comum uma Fanta, uma Coca-Cola, por vezes a gente não tem o guaraná. E eu já fiz até com Coca-Cola e deu certo, porque o guaraná não deixa um sabor no biscoito, simplesmente umedece. A diferença que eu notei agora em relação ao sabor, que eu achei que evoluiu, foi o seguinte. O morango, quando ele vai para o vinagre ou açúcar, ele extrai, parece uma essência do morango. Né? Fica extremamente aromatizado e com sabor muito acentuado do morango. E isso vai para a torta. Essa foi, para mim, o grande achado. Né? Além do mais, quando você molha o biscoito no guaraná e pega o morango em natura, amassa com garfo, toda aquela água que dessa vez eu tirei para a calda, ela vai para a massa. Fica uma massa mais úmida e acaba ficando o recheio também mais úmido. Além do mais, como a base do recheio é manteiga, e você coloca então depois, ao final de tudo, o morango espremido no garfo in natura, diferentemente dessa receita que a gente fez agora, aquela mistura que a gente fez e utilizou para passar na torta não fica tão homogênea, fica como se fosse uma mistura talhada. E a aparência, então, do acabamento da torta aqui ficou também mais bonito dessa forma. E em relação aos ingredientes, das quantidades que eu falei para vocês aí, eu disse que eu ia deixar tudo descrito no vídeo, tanto a receita original quanto essa que eu fiz agora no vídeo, essa adaptação, que eu acho que foi uma evolução. A manteiga eu tinha dito 200 gramas, foram 250. O açúcar na minha receita original eu estava trabalhando com 400, eu trabalhei dessa vez com 350, uma vez que eu botei 100 no morango, né, para fazer a calda. Então vocês fiquem atentos
pode ir na descrição do vídeo, a receita está lá completinha, como fazer e a quantidade dos ingredientes em gramas. Então espero que vocês tenham gostado, que vocês façam essa receita. Pela data que eu vou postar esse vídeo aqui, pela programação que eu estou vendo aqui no YouTube, vai cair exatamente com a safra de morango no Brasil. Então acho que vai ser oportuno para vocês fazerem, experimentarem e espero que vocês desfrutem. Não se esqueçam de fazer inscrição no canal, deixar seu like, de compartilhar e, mais uma vez, até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos, Garimpo de Sabores, tamo junto!